Olá, boa noite. Meu nome é Leopoldo Menezes, hoje sou cirurgião plástico e hoje nós vamos falar sobre gluteoplastia ou prótese de glúteo ou enxerto de glúteo, que é uma cirurgia que fala basicamente sobre o cuidado da região glútea. Muitas pessoas imaginam que a cirurgia do implante glúteo seja a única opção de tratamento dessa região, o que não é verdade. A prótese de glúteo ela é uma das opções para tratar essa região. O glúteo talvez eu diria que é uma região que muitas pacientes buscam o tratamento dessa cirurgia e poucas têm coragem de explanar isso. Existe um certo tabu, na verdade, em relação à cirurgia do glúteo. Talvez por vergonha, talvez por ser uma estrutura muito mais associada à feminilidade, à sexualidade propriamente dita. A gente nota claramente que as pacientes falam muito sobre o implante de mama e falam muito reservadamente sobre a região glútea. É interessante perceber quando a gente está examinando e às vezes o paciente chega com uma queixa de melhorar a cintura, com uma queixa de melhorar a silhueta, e aos poucos o paciente vai soltando, até para nós que somos cirurgiões, o desejo de fazer alguma cirurgia no glúteo. É lógico, existem algumas pacientes que são muito mais claras, muito mais diretas, no sentido, doutor, eu vim aqui porque eu tenho interesse em fazer a cirurgia do glúteo. Então, assim, é uma cirurgia que a gente realiza muito mais do que os pacientes imaginam. É uma cirurgia que mexe muito com a silhueta, é uma cirurgia que mexe muito com a sensualidade, é uma cirurgia em que o resultado é fantástico quando bem executado, quando bem indicado. Bom, conceitualmente, a gluteoplastia, ou seja, a cirurgia do implante glúteo, a cirurgia do enxerto de gordura, convencionou chamar cirurgia de prótese de bumbum, cirurgia de implante glúteo, cirurgia gluteoplastia ou enxerto glúteo. Na verdade, nós estamos falando basicamente de estruturas, de técnicas cirúrgicas que falam o cuidado com a região glútea. É muito comum o paciente que às vezes vai fazer lipoaspiração e questiona, doutor, eu posso, já que essa gordura iria ser desprezada, eu posso fazer um enxerto glúteo? Eu posso aproveitar e dar um pouco mais de volume? É óbvio que sim, eu acho que é uma técnica que pode ser perfeitamente execuível, com uma segurança muito grande e com os resultados muito naturais e satisfatórios. Então, a gente didaticamente divide o tratamento da região glútea em cirurgias como o implante, que é quando nós utilizamos a prótese propriamente dita e utilizamos a gordura como forma de aumentar o volume. E o que difere uma da outra? Quando indicar a prótese, quando indicar o enxerto glúteo? Ora, existem as situações, por exemplo, algumas situações como alguns graus de celulite, as mulheres que têm algum grau de celulite, porém tem um bumbum já volumoso, arredondadinho. Tem as mulheres que por vezes têm sequelas de infância, que tiveram injeções que geraram cicatrizes, e o enxerto é a indicação melhor para essa situação. Quando você pega a gordura, você prepara tecnicamente a gordura e faz o implante. Então isso é feito num ato cirúrgico absolutamente simples e de rápida recuperação. O paciente não precisa ficar internado para fazer um enxerto de gordura. Então ele consegue ir para casa no mesmo dia. Diferente um pouco do implante glúteo, que nós vamos chegar lá na frente, o uso da prótese, em que o paciente precisa de anestesia também, mas que ele precisa ficar internado. Então, a gente usa o enxerto de gordura, pelo menos na minha preferência, muito mais para casos, eu diria, que necessitem de pouco volume.
Porque muita gente pergunta, o enxerto de gordura, a gordura é absorvida? Em geral, a gente sabe que cerca de 40% do volume que nós implantamos, o organismo pode absorver. O que quer dizer isso? Ora, se eu imagino que vou precisar de 200 ml em cada glúteo, e eu sei que 40% disso vai ser absorvido, a gente faz uma quantidade maior para que com isso a gente calcule essa perda e atinja o volume que a gente deseja. Diferente quando a gente fala em implante glúteo, em que a gente coloca a quantidade exatamente do que a gente imagina. Então, é fácil, é possível o paciente que vai fazer uma plástica de abdômen e que vai fazer uma lipoaspiração de dorso, de coxas ou de cintura, aproveitar e implantar essa gordura na região glútea. Eu acho perfeitamente possível, é uma recuperação extremamente rápida, praticamente indolor e com um resultado bastante satisfatório. Do outro lado, existe o implante glúteo propriamente dito, que, a meu ver, é a melhor indicação para os pacientes que têm hipodesenvolvimento da região glútea. É aquela paciente que, por vezes, usam roupas íntimas com preenchimento, o paciente que literalmente precisa de uma silhueta mais arredondada. Esse paciente é o paciente ideal para o implante de glúteo. Por quê? Porque a prótese é uma estrutura que vai dar forma e volume ao glúteo. Diferente do implante de gordura, em que você não ganha tanto volume. Já a prótese, eu acho que é uma cirurgia em que você tem um ganho de massa, um ganho de volume muito grande, com um resultado absolutamente satisfatório. Muita gente pergunta, doutor, o implante de glúteo não deixa artificial? O implante de glúteo não faz a prótese aparecer? O que eu diria que não é verdade. O que acontece é que o implante de glúteo, ele é colocado uma das técnicas é colocar entre a camada muscular. Então você, como se fizesse um sanduíche em que você tem uma camada superficial de músculo, você coloca o implante e a camada mais abaixo também existe músculo. Então isso faz com que haja um aumento do contorno, deixe o bumbum mais arredondado, sem o aspecto artificial da prótese. Tá? Tecnicamente falando, é uma cirurgia extremamente segura, é uma cirurgia com índice de complicação muito baixo. Em geral, é feito sob anestesia, raquianestesia, ou seja, aquela anestesia que é feita da altura do abdômen para baixo. É a mesma anestesia, por exemplo, de uma cesariana, é a mesma cirurgia de uma cirurgia de retirada de útero, a mesma anestesia, em que o paciente interna de manhã e vai embora no dia seguinte. Portanto, um day clinic, uma internação de 24 horas. Quanto ao pós-operatório, ela é uma cirurgia que eu diria que ela realmente requer um pouco mais de repouso. Por quê? Nas primeiras 24 horas, o paciente pode dormir de lado e de barriga para baixo. Por quê? Evita-se apoiar o bumbum na cama para que não aumente o desconforto, para que não gere dor. E por falar em dor, muita gente pergunta, doutor, é uma cirurgia que dói? Eu diria para vocês que é uma cirurgia que gera um desconforto, não tenha dúvida, como qualquer outra cirurgia, mas que quando bem receitado, com analgésicos comuns, a dor é absolutamente controlada. Não há nenhum relato de paciente mesmo paciente pouco tolerante à dor, queixe-se de muita dor. É uma cirurgia realmente de uma recuperação bastante tranquila nesse sentido. Normalmente, como eu disse, a gente pede para o paciente ficar internado 24 horas. Depois dali ele volta, nos primeiros 10 dias, volta para a retirada dos pontos. Depois desses 10 dias, nós começamos a liberar o paciente para sentar de uma forma mais confortável, sentar de uma forma mais apoiando a região glútea propriamente dita e fazendo com isso ele se adapte àquele novo volume.
É lógico, existem algumas perguntas comuns. Doutor, como é que eu faço para ir ao banheiro? Como é que eu faço para fazer minhas necessidades? É perfeitamente aceitável esse tipo de dúvida, mas existe uma forma que a gente senta apoiando não a região glútea, mas apoiando a parte posterior da perna, de forma que não haja nenhum contato ou pouco contato do glúteo e a superfície de contato, seja uma cadeira confortável, seja o próprio vaso sanitário e até a superfície da cama, onde o paciente fica na maior parte do tempo na sua recuperação. Depois desse período, o paciente passa a ter uma vida absolutamente dentro da normalidade. Cerca de 15 a 20 dias ele já está se locomovendo absolutamente de forma normal, e a atividade física, por volta de 30, 40, 45 dias, ele já é liberado para isso. Quando a gente fala de associar a cirurgia, e o glúteo é uma cirurgia, a cirurgia do implante glúteo, a cirurgia do glúteo, é uma cirurgia que ela é muito associada. Por quê? Não é raro o paciente que tem hipodesenvolvimento da região glútea ter um pouco de gordura localizada na cintura, ter um pouco de gordura localizada nas costas, e quase sempre a lipoaspiração é associada para que faça o contorno, faça a silhueta, dando assim uma forma bem mais adequada ao glúteo e à silhueta como um todo. Uma outra dúvida que surge é quais os formatos das próteses. Hoje existem as próteses de perfil natural ou oval e as próteses de perfil redondo. É claro que isso é de caso para caso, cada paciente tem a sua indicação. Eu tenho uma leve tendência a usar uma prótese de perfil mais arredondado, que eu acho que dá uma projeção boa, de caráter natural, e o paciente busca muito isso, essa projeção do glúteo, isso é que é importante. Então, assim, isso faz com que o paciente fique muito mais feliz com o resultado da cirurgia como um todo. É uma cirurgia que ela tem um índice de complicação muito baixo. Como toda cirurgia, envolve os seus riscos naturais de uma cirurgia, como pequenos sangramentos, pequenas aberturas de ponto. Isso é raro, mas acontece. Uma coisa que também me perguntaram, doutor, é possível ter rejeição à prótese? Eu diria que é muito pouco provável, porque como é uma prótese que você coloca embaixo do músculo, o músculo é um tecido extremamente vascularizado, então a chance de você ter uma rejeição é muito, muito rara. Honestamente, de literatura, são pouquíssimos casos de pessoas que precisaram retirar a prótese de glúteo. Entretanto, é importante que se saiba que a prótese não é uma coisa de caráter definitivo e que não obrigue o paciente ou que tire a necessidade, melhor dizendo, do paciente fazer atividade física. Por quê? Muita gente imagina que eu tenho o bumbum pequeno, eu não gosto de fazer atividade física, eu vou botar minha prótese e não vou mais nunca precisar de atividade física, o que não é verdade. Como eu falei para vocês, a prótese é colocada entre duas camadas de músculo, e essa camada ela precisa ser reforçada para que a prótese não gere um afinamento da camada muscular e, consequentemente, a aparência da prótese. Então, a atividade física é uma necessidade não só de quem põe prótese, mas de todas as pessoas em geral que buscam o melhor desenvolvimento da região glútea, né? Como toda musculatura, ela tem um caráter estético muito importante, e a atividade física, a melhora do tônus, rejuvenesce de uma forma geral. Por último, eu gostaria de falar que normalmente, talvez junto da prótese de mama, as cirurgias do glúteo, elas mexem muito com a sensualidade e com a sexualidade do paciente. Como eu disse no começo, são técnicas, são procedimentos
de caráter absolutamente saudável, absolutamente tranquilos e que deixam um resultado absolutamente estético. E tirem da cabeça de vocês essa ideia de vou botar uma prótese de glúteo e vai ficar extremamente artificial. Não é isso. É importante que se diga que quando a gente examina o glúteo, na verdade a gente está examinando o paciente, a silhueta como um todo, e tem que ser algo proporcional. Tudo que foge do proporcional, tudo que foge do bom senso, da zona de conforto, faz com que o resultado fique fora do programado. Então, acho que a ideia é bons resultados, silhuetas saudáveis e bem-estar, para que o paciente possa, de uma forma geral, aproveitar e ter uma cirurgia que deixe o aspecto absolutamente confortável e saudável. Bom, hoje a gente está acabando. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem suas dúvidas. A gente fez uma enquete no live e a gente está tentando atender o desejo de todas as pessoas. A cada período a gente vai falar sobre um tema. Hoje o tema foi prótese de glúteo e enxerto glúteo. A gente vai programar um próximo tema. Por favor, mande as suas dúvidas. A gente vai ter e sempre tem o maior prazer em atendê-los. Um abraço, boa noite.